Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa derradeira rodada, né, de conversa aqui no nosso Mecucradiá, edição 2018. Esse evento, né, está sendo aqui realizado pelo Instituto Itaú Cultural, a quem a gente agradece já de antemão por essa iniciativa, né, por dar voz aos povos originários do Brasil, por poder estarmos aqui no centro financeiro do Brasil, né, por assim dizer, e trazer as vozes de origem, as vozes tradicionais, as vozes ancestrais desse nosso país. Então, a gente quer agradecer ao Itaú Cultural, sobretudo na pessoa do Claudinei Ferreira, né, que sempre é um grande parceiro, um grande interlocutor, né, desse evento. E, claro, agradecer toda a equipe do Instituto, a logística toda que tiveram que mobilizar para trazer gente de tão diferentes lugares, distantes e vindo de diferentes transportes, né, meios de transporte. Enfim, é sempre uma tarefa árdua reunir a tradição indígena, porque habitam mesmo em lugares muito longínquos, muito difíceis, às vezes de difícil acesso. Então, é uma árdua tarefa, mas tem sido muito prazeroso para a gente poder participar e estar aqui, né, nesse lugar, falando a partir desse lugar, que é um lugar mesmo de fala, um lugar nosso. Esse círculo ele é criado justamente para mostrar o nosso pensamento circular, né, a circularidade do que nós somos, do que defendemos, do que lutamos. Não é esse olhar linear, né, de quem está num palco linear, fazendo uma mesa redonda tradicional. Não, nós estamos aqui nesse círculo, falando a partir de um pensamento circular que nós desenvolvemos, que o povo indígena desenvolveu como um todo, né? Então, é importante ouvir essas muitas vozes, e é legal a gente poder ter essa parceria, né, do Instituto Itaú Cultural. Estou vendo que está chegando aqui o Claudinei Ferreira. Oi, Claudinei. Vem aqui, venha. Venha dar um oi para o nosso povo aqui, porque você que é o anfitrião, né? Por favor. Oi, boa noite a todos e a todas. Obrigado por estar aqui com a gente. Quero muito agradecer a equipe do Itaú Cultural que produz o Mecucradiá. Agradecer Júnia, Daniel, que são os nossos curadores, a todos os debatedores, os conversadores, né, que participaram desde a primeira edição. Hoje a gente, inclusive, está colocando no ar um site com a biografia de todos os participantes do Mecucradiá, com link para os vídeos, depoimentos, podcasts, tal. E agradecer muito a presença do público, que o público sempre foi muito presente aqui no Mecucradiá, tá? É um trabalho bem de muito carinho que a gente tem, né? Trabalho recente, mas de muito carinho, e que está, pelo menos para nós, assim, gerando muita coisa boa. Obrigado, Daniel. O evento nasceu numa conversa com o Daniel, né? Depois agregamos a Júnia aqui, que é uma parceirona de vários tipos de trabalho, né? Criadora Fórum Doc, ela que fez a curadoria dos filmes que estão na mostra online e dos filmes que, durante esse mês, foram apresentados nas nossas sessões de cinema às terças-feiras. E eu queria agradecer principalmente a todos que vêm aqui exatamente com muita empatia, né? Com muita solidariedade, compartilhar seus saberes. Obrigado. Maravilha. Eu vi que você estava por aqui mesmo, mas é que eu estava de costas aqui, só vi o seu reflexo. Bom,
Então, nós já agradecemos também tudo isso, essa acolhida. Obrigado ao público presente e ao público passado, né, os que vieram, que não estão aqui, vieram nos dias anteriores, ontem. Bem-vindos e muito gratidão às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Não é? Tem aí um trabalho de super qualidade dessa moçada aqui que está produzindo esses vídeos. Parabéns a vocês, obrigado também por essa parceria. E nós vamos iniciar, como fazemos sempre, com um canto. E, dessa vez, quero chamar o parente Paulinho Paiacã para fazer essa abertura para nós. Nếu giờ glo, ô đây đây mọi người gì bé na thì có cái đây nếu giờ glo, ô đây đây mọi người gì bé na thì có cái đây nếu giờ glo trong vô thì cô ô đây mọi nó này mấy mọi bé cả bữa này cái nó nếu giờ glo trong vô thì cô ô đây mọi nó này mấy mọi bé cả bữa này cái nó ga. Show de bola. Bom, eu vou chamar a mim mesmo, porque eu sou o mediador dessa mesa, então eu vou me chamar. Esse é o nosso último círculo, né, de conversa. E esse círculo ele vai trazer uma conversa, né, que nós temos o título dele, que é o Círculo 6, Conversa com os Antigos. E aqui os antigos não é exatamente a idade das pessoas, vocês sabem, né? Nós estamos falando dos nossos ancestrais, estamos falando daqueles que nos antecederam, os nossos antepassados, aquelas pessoas que efetivamente nos deram a oportunidade de estar aqui hoje, né? A gente sempre costuma lembrar para os nossos parentes mais jovens indígenas de que nós estamos aqui e nós não temos o direito de desistir, né? Porque se o fizermos, nós estaremos desonrando a memória dos nossos ancestrais, justamente porque eles lutaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eles lutaram para que a gente pudesse estar no presente, né, salvaguardando a memória, o esforço, a luta deles. Então, se hoje nós podemos falar de universidade, se nós podemos falar de literatura, se podemos falar de direitos indígenas, isso se dá graças à luta, né, que esses nossos parentes fizeram, né, e nos deram a oportunidade de vivermos em tempos não tão melhores, mas, digamos, o tempo que nós temos, né, que é o agora, que é o hoje, que é o presente. E é isso que a gente procura lembrar as pessoas quando falamos dos nossos ancestrais, quando falamos dos nossos antigos, né? E, para puxar essa linha, nessa linha de conversa, eu quero convidar os nossos dois painelistas, né? Severiá e Dioré, e o próprio... Oh, você escondeu o cara aí atrás de você. O nosso próprio Paulinho Paiacã aqui para vir para o meio da roda. Esse seu boné aí esconde todo mundo. Vem, Paulinho. Bom, e Dioré já falou ontem com a gente um pouco aqui, né? Já deu o ar da sua graça, é claro que era para um outro público, e sobre um outro tema. Ela é uma pessoa extremamente competente, preparada, qualificada, e eu não vou falar as qualificações dela, porque isso mesmo ela expõe na própria fala, na própria voz, né? E o Paulinho Paiacã é uma entidade, é uma pessoa que tem uma participação muito grande dentro da história brasileira. Eu costumo imaginar que um dia a história do Brasil, ao ser contada, ela vai se ver obrigada a colocar essas figuras dentro da sua narrativa, né? A história tem que ser contada sob outros pontos de vista, sob outras óticas. E, quando o Brasil acordar para isso, certamente vai lembrar da luta dessas pessoas que, para nós, ainda são uma presença muito constante
E estamos falando de Paulinho, mas estamos falando de Marcos, de Álvaro, estamos falando de Ailton Krenak, de todos aqueles que já passaram por nós aqui, não é, e que deixaram a sua marca, seja nos direitos indígenas, seja na luta, né, política, etc. E tal. Então, eu estou diante de duas figuras extremamente ativas, lutadoras, né, que ajudaram a gente a conquistar esse espaço dentro da sociedade brasileira. E eu passo a palavra para eles, tenho tempo para fazerem a sua exposição. Vocês tiraram para o ímpar para ver quem vai ser o primeiro. Vamos começar com o Paulinho, então, que ele ainda não falou nada, ele só cantou por enquanto, foi? Então, vamos lá, Paulinho, com você. Boa noite. Eu sou Bebo Cororoti, e conhecido como Paulinho Paeca. Eu sou da etnia Kayapó, sul do estado do Pará. Bom, meu parente, é verdade, a música já diz tudo, né? Que eu sou, que somos e que nós estamos querendo, né? Preservar a nossa cultura, preservar o nosso conhecimento. Então, a música já refere. Bom, eu quero falar, né? Conhecimento nós, do povo Kayapó. Eu não vou usar a ideia de antropólogos, dizer que eu conheço índios, mas, na verdade, ele não conhece índios. Ele conhece, ele visitou algumas etnias só. E sabe algum conhecimento. Agora, não conhece índios, ninguém não conhece. Quem sabe são cada um de nós, indígenas, nós temos aprendido e nós temos acompanhados nossos conhecimentos de cada nossa etnia. Então, conhecimento do povo Kayapó, que eu vou falar, né? Acompanhei, outros companheiros falaram muito sobre SPI, militar. Eu não vou falar deles, porque eu não conheço, né? Com o povo Kayapó nunca aconteceu. E então, quem podia falar para nós do governo é o próprio Parivat, né? É o Parivat que sabe de todo tipo de problema que vem criando com nós, com o indígena, né? Então, eu vou falar do nosso conhecimento. Nosso conhecimento é que está aí no papel, já escrito, né, que vocês já leram, que chama Menkukradja, né? Menkukradja, falar de mim. Para eu chegar até onde eu estou hoje falando, eu tenho que prestar atenção na fala do meu tio, a fala da minha tia, a fala do meu avô, a fala da minha avó. Eles são meus primeiros professores dentro da casa, dentro da família. Antes de eu crescer um pouco, para eu me envolver com um grupo, para ganhar experiência, para tentar ganhar outra experiência. E antes de eu deixar a família, primeira experiência, primeiro ensino, eu tenho que aprender com a família. Então, é assim que eu aprendi. E quando eu vou deixar a família e viver com os homens, nós temos nossos casas, né? Vou falar, casas, e é onde nós, índios, se unem, os povos Kayapó, os homens Kayapó, se unem para discutir, né? Planejar
uma caçada, planejar uma cerimônia, planejar um trabalho, né? Então, eu, crescendo, né, eu tenho que estar lá, ficar atento, como mensageiro, né? Aí o velho vai dizer assim, meu filho, vai pegar água, né? Eu tenho que correr, traz tá aqui água, né? Meu filho, pega meu cachimbo, que eu esqueci, né? Eu tenho que ir lá para trazer o cachimbo para ele, né? Pega um pedaço de fogo, traz aqui, faz o fogo, eu estou com frio. Eu tinha que fazer o fogo para ele se aquecer, para usar fogo para fumar cachimbo também, né? Então, essa experiência, né, que eu venho ganhando para, quando me formar na idade de jovem ou adolescente, eu já estou ganhando a experiência, né? Eu já estou aprendendo com mais velhos, né? Então, são assim que é o nosso ensino. Agora, frequentei um pouco a escola, mas não cheguei a concluir algum ensino superior, né? Eu já sabia, né, quando vê outras pessoas parecendo como não índio mais, parecendo um pariuata, né? Essa ideia veio a mim, né, que eu não queria aparecer assim, como parecido como não índio, né? Tenho que mostrar a minha característica, né, a minha pessoa como índio mesmo, né? Aí eu desisti de frequentar a escola, né? Então, e depois falei assim, ó, já aprendi que eu quero aprender, aprendi. Agora não vou aprender lá na escola, né? Então, são assim que é o nosso ensino, né, na cultura do Kayapó. Depois de crescer mais um pouco, né, na idade de adulto, eu comecei a pensar, né, usar o preparo que eu ganhei, né, dos velhos. Os velhos contavam. O povo Kayapó, antigamente, que viajava até Tapajós, né, até o Goiás, né, e contava a história, né, de natureza, né, de ambiente, animais. Então, quando comecei a pensar, quando eu crescer, me formar da idade de adulto, eu vou aprender muito mais do que vocês, né? E eu realizei. Um tio meu, né, o nome dele, chamava ele de Moipá, né? Um pouco baixo, musculoso, né? Quando, dia de domingo, né, coloca um velho para fazer o discurso, né, conta a história dele, como foi que conheceu outra região, como foi que brigou, como foi que matou homem branco, como foi que matou onça, né? E ele era caçador de onça, esse tio Moipá, né? Ele contando que cachorros dos outros, né, que é preparado para coar onça, né? Aí todo mundo ficava com medo, né, de atirar, de matar, né? Aí lembrou dele, lembrou esse tio Moipá, né? Aí chamando ele. E quando ele chegava, né, dizia assim: por que vocês estão olhando para cima, né? Aí o povo falou: não, é onça que está lá em cima. E por que ninguém não foi lá para matar? Não, todo mundo tem medo. Não, ele só tem, ele tem a unha e tem a boca e o rabo, né? Não está com flecha, não está com borduna, não está com nenhum tipo de arma lá em cima, né? Aí ele ia subindo, ele contando a história dele, ele ia subindo, né, pegar rabo de onça, vai descendo, né? Aí coloca na frente do guerreiro: agora a sua vez, mata, né? E ele contando essa história dele, né, aí outro colega dele começou a rir dele.
Aí ele dizia assim: não fica rindo de mim. Amanhã eu não vou estar mais com vocês aqui. Amanhã eu vou atravessar o mar, né? Vou estar longe de você. Aí, quando ele falou dessa ideia, esse assunto, né, na fala dele, eu comecei a pensar: o que é mar? Não sei, nunca vi falar. Mas depois eu, né, atravessando o oceano, né, pegando o voo aqui de São Paulo, indo para a Europa, né, eu lembrei da fala desse meu tio, né? Quer dizer, e por que ele sabe? Como é que ele sabe? Né? Não sei, mas ele falou do mar. Ele falou de outro lado do mar tem povo. Né? Aí eu fico perdido de... Eu nunca quis perguntar para ele, né? Quem ensinou, quem falou. Né? Mas o povo Kayapó saiu daqui. O povo Kayapó saiu daqui do litoral de São Paulo. Né? Aí vai viajando, né? E vai fugindo da invasão. Né? E conhecendo cada região, o rio, né? O rio lá, que o Pariuat, que o Cubem, que o Varaju, né? Que o Carari chama esse rio, não sabe traduzir a nossa fala, né? Aí chamando de Tocantins, né? Mas não é Tocantins. Aquele rio, quem deu o nome, é o nome do nosso parente, que chama Coerere. É o Coerere que deu o nome desse rio, né? De chamar de nome Cocati. Né? Ele dizia assim: esse é o rio Cocati. Aí ficou o nome como Cocati. Aí o branco não sabe chamar Cocati, né? Chamou de Tocantins. Então, atravessando, né? Aonde o nosso companheiro Marco Terena falou, né? Do Pantanal, que tem muita cobra, né? Esse parente antigo, né, que é o Coerere, ele deu o nome daquele lugar, que é a área de Icoti. Né? Icoti é um tipo de cobra grande, né, lá no Pantanal. Coerere tentou atravessar o rio, que tinha muita piranha, né, e ele atravessou com algum grupo, né, muita coragem, atravessou. Piranha comeram os outros parentes, mas ele, Coerere, conseguiu de atravessar. Né? Então, nosso povo Kayapó, né, foi, né, foi fugindo, deixando terra dele para invasores. Né, foi até que, quando chegou na divisa, né, nós não tínhamos divisa. Né? Sim, tínhamos divisa, sim. É a floresta e o cerrado. Essa divisa que nós conhecemos. Agora, Mato Grosso, Pará, não sei o quê, isso aí não existia. Né? Hoje existe, né? No papel. Né? No nosso papel, é cerrado a floresta. É só. Então, Kayapó foi, né, morando na divisa de Mato Grosso e o Pará. Né? E aonde nós não temos, nosso povo antigo não tem como seguir mais, porque se eles seguiram, né, tem outros invasores, né, espanhol vem puxando o povo lá da Amazônia para cá, né? Aí nós paramos lá e o nosso voo antigo, né, começou a defender o nosso território, né, começou a matar pessoas, né, que, né, no tempo de Segunda Guerra Mundial, né, colocou as pessoas que têm medo de ir para a guerra, né, o governo colocou para produzir borracha, né, para abastecer o carro, a guerra. Né? Então, para o pneu de carro. Né? Então,
o povo Kayapó começou protegendo a terra, né? Começou a matar homem branco que estava produzindo borracha, né? E até esse tio Moipá, né? Ele diz que ele falava assim, não sabia por que o grupo, né? Por que o branco não foram buscar borracha, né? Hoje eu estou entendendo que é domingo, né? É por isso que eles não foram, né? Ficou domingo descansando, não saíram, né, para o mato. Porque quando eles vão buscar, coletando leite, né, de borracha, aí ele se esconde lá, né? Aí, quando vem voltando, carregando peso, né, aí ele, né, mata, né? Então, quando fica esperando para sair, né, aí não sai, né? Aí fica esperando. Era sábado, domingo, né, que as pessoas ficam descansando lá, né? Aí ele fica lá tentando as pessoas sair da casa dele para matar, né? E assim é que o Kayapó vem defendendo o nosso território, né? E teve branco matou o Kayapó também, né? Mas Kayapó não ficou fraco, não. Continua forte, né? Protegendo a terra dele, né? Matando. Nós não, para mim, meus parentes, né? Parentão, para mim, nós, povo Kayapó, nunca tivemos amigo não índio. O povo do Alto Xingu tinha amigo. Cláudio Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, né? Que já ensinava, né? Orientando ele. Futuro vai acontecer isso. Futuro vai fazer isso. Entendeu? E nosso povo Kayapó nunca teve amigo. Toda vez quando tem a oportunidade de grupo escutar eu falar isso, né? É porque nós não tivemos amigo para orientar, ensinar, né? Então, quando já tinha Kayapó, né? Sabia falar português. O Kayapó era dois. Um chamava de Bebjo, outro chamava de Bepunu, né? E então não ajudou nós, né, de ensinar como né? E a equipe da FUNAI, né, entrou para pacificar o nosso povo, né? O povo Kayapó. Aí Kayapó perdeu, né, a matança de branco e não defendendo mais nosso território, né? Para não ficar desse jeito, né, eu falando para vocês, né, que eu aprendi, né, me formei no meu conhecimento da tradição do povo Kayapó. Queria usar esse conhecimento e queria viajar fora da aldeia. Quando eu saí a primeira vez, deixando a minha comunidade de Cubancranquei, né, e foi para participar, né, acompanhar projeto do governo que chama Transamazônica. E a FUNAI também, né, apoiou, né, isso é um governo, né? Aí avisou, mandou recado, mandou a mensagem para que os caciques selecionem os guerreiros, né, para participar desse projeto, né? E eu dei meu nome para eu ir também, né? Só que depois todo mundo desistiu, né? Eu sozinho lutando, né, para ir participar desse projeto, né? Eu fui. Então, aonde eu comecei a observar desmatamento, destruição, poluição, né? Não é sem entender, sem aprender, que eu estou me dedicando a essa luta. Não é. É porque eu vi acontecer.
Eu vi as coisas, né, de ruim estava acontecendo. Trator passando em cima da aldeia dos indígenas Arara, né, derrubando pé de mamão, banana. Eu vi. Então, isso veio no meu pensamento para eu lutar pelo nosso direito para defender nosso território. Né? Então, são assim que nós, o povo Kayapó, contei um pouco de mim também, né? E contar também um pouco, né, como nós, indígenas, depois de aprender um pouco a falar português, né, para nós se organizar para lutar. Né? Tinha um companheiro, Carajá. Está sendo professor lá da aldeia, como é o nome dele? Não. Cuxini. Grande companheiro, Cuxini. Né? Paiacã, que eu estou falando, é o Marco Terena, né? Ailton Krenak, né? Carajá, Cuxini, né? É o Mecaronte, o Carramãe, Raunite, o Carramãe. São esses nós, né? O grupo, nós se juntamos para como é que nós vamos lutar. Né? Então, nós conseguimos realizar a nossa luta. Não foi a luta que o Marco Terena já sabia muito bem falar português, e nem com o Chini, que já era empregado do governo do Estado. Né? Mas eu dei a força usando a cultura indígena do povo Kayapó. Né? Usando cocá, pintando a cara, né? Usando todo o preparo de índio para lutar. Mas não foi que nós tivemos audiência com a ajuda do Cuxini e do Marco Terena, ter audiência com a autoridade. Isso não foi. Foi a cultura que nós usamos para lutar. Né? E que nós começamos a ver que estava sendo elaborado vários tipos de projeto de lei, né, na época de Constituição, e que ameaçava, né, destruir nossos direitos. E, então, o grupo que eu citei os nomes, nós começamos a se organizar para vem debatendo, né, para que dá certo, que faz uma lei para defender o nosso direito do povo indígena. Né? E deu certo. Com várias reuniões na Câmara dos Deputados, né, várias manifestações, e nós conseguimos. Né? Conseguimos trazer mais indígenas para participar da votação. Né? E aonde nós, os povos indígenas, ganhou 487 votos a favor. Né? Quase conseguindo todos os parlamentares. Né? Gente, companheiros, são essas lutas que eu nunca vou esquecer. Essas lutas, né, os parentes da Amazônia, parentes no Pará, nós somos Pará, né? Parente de Goiás, parente aqui de São Paulo, tinha que reconhecer. Né? Depois, com muito tempo que eu lendo de novo, né, que a lei está sendo feita aí para proteger nós, povos indígenas, não está totalmente força para defender o índio, não. Para mim, não está. Para mim, está igual como essa casa. Está sendo feita essa casa, mas não tem ninguém morando lá dentro. É tão fácil de destruir, fácil de tocar fogo. Mas se o jovem hoje lembrar que o povo de passado lutou e conseguiu essa lei, ele tinha que chegar e dizer lá no Congresso,
lá na presidência da República, lá no judiciário, e dizer que, ó, essa lei foi a luta do nosso povo de passado. Nosso pai, nosso avô que lutou e criou essa lei. Nós queremos que respeitar essa lei. Nós queremos que colocar, incluir essa frase que nós vamos colocar. Né? O jovem tinha que falar isso. Algumas vezes escuta. Nossas leis, na Constituição de 1988, né? Bem pouco que fala. Se fala muito, se todos os índios sabem falar, dizer isso, realmente, para mim, realmente, muito político vai se preocupar com isso, vai entender certinho que realmente é uma lei, né, que está defendendo o índio. Agora, não falando, é por isso que eles estão criando o PEC 215 aí. É por isso que a AGU, a própria Advocacia da União do Brasil, que tentou destruir essa lei. Né? É por isso que tentou criar, né, marco temporal, né, para destruir a terra de índio, destruir a lei que defende o índio. Né? Então, o jovem tinha que lembrar, ir lá e falar que a lei é nossa, tem que respeitar. Né? Agora, o jovem não está falando. Tanto índio já formado, né? Tanto índio já tem doutorado, né? E não está falando essa lei. É único, meus amigos, são único a luta dos povos indígenas do Brasil que está aí. Não tem outro, não. Que eu sei, não tem outro. Tem uma carta que vários de vocês já leram. De vez em quando eu abro a página e leio essa carta. Que é mais ou menos no seu caminho, que você está indo, parente. Né? É que algum parente americano escreveu uma carta de advertência ao governo americano. Né? A carta que o Sattler escreveu, eu acredito muito o pensamento dele. Tudo que escreveu veio o pensamento de índio, mas não veio o pensamento de branco. Tudo que ele escreveu serve para mim certinho. Depois disso, nosso companheiro companheiro vizinho aqui, o índio, presidente, Evo Moraro. Evo Moraro falou a verdade quando estava acusando que o avião dele estava cheio de cocaína. Né? Ele mandou revistar o avião dele e depois falou. Eu acompanhei, lendo a carta dele. E ele falando, eu não estou levando cocaína, mas eu quero falar para vocês. Cadê o dinheiro de prata que vocês roubaram de nós? Cadê o sangue de índio que vocês derramaram lá? Né? E falaram um monte de coisas certo. Cadê o outro, nós índios, né? Para falar essas frases poderosas para o Iwata, para o Cubem, para o Caraí, para o Varaju, para o Prutuia. Né? Ninguém fala. É para isso, existe professores indígenas aprender como é que aconteceu bem no começo. O que aconteceu com nós. E ensinar para as crianças, quando as crianças crescerem e se formar, ele vai ser o doutor de branco. Ele vai ser engenheiro de branco. Né? Agora, sem ensinar nada para a criança, sem... Né? Aí, cada vez mais,
repórter, os políticos falando índio preguiçoso. Mas eu respondo, se o índio tivesse preguiçoso, Pedro Álvares Cabral ia encontrar essa terra vazia, sem ser humano indígena. Porque todos os índios já morreram de fome. Não sabe fazer comida, né? Índio preguiçoso. Índio não sabe nada. Índio não sabe nada, mas índio ensinou que o povo, o mundo come mamão, come milho, come mandioca, come farinha, come arroz, come mel de abelha e outras frutas que invenção de povos indígenas. É isso que o índio não sabe nada? É. Quando um repórter falando que se quiser defender, se o índio quiser defender a natureza, fica lá no mato, defendendo lá no mato, né? Ele, como repórter, deveria ter uma grande compreensão de inteligência para falar. Mas ela é a mulher. Eu escutando ela falar, é a mulher. Está sendo muito burro para falar. Falta ela andar de burro. Nós estamos aqui, falando de meu parente aqui, e está aqui, através do livro dele, está tentando de ensinar um monte de gente a aprender o que é o índio. O que é a cultura de índio, o que é a vida de índio. Mas não está conseguindo. São muito povo. Tem um pensamento diferente. Como é que o pensamento é diferente? Porque eles já são dessa cultura, né? A cultura é que chamam capitalista. Nós indígenas, nós temos essa cultura, não. A nossa cultura é plantar, colher, se alimentar e viver. Com seu coração sadia, sem risco de sofrer de cardia, seu sangue está sendo pura, sem risco de sofrer de diabetes, né? Isso eu sei de nós, de índio. E se eu tivesse qualquer uma coisa aí para eu falar alto, gritar, pode vir impedir a minha pressão. Eu estou com pressão de garoto, né? E a minha idade de calculado, né? A minha idade é inventado, não é certo. A minha idade é inventado, né? Para escrever no papel, né? Para eu me identificar. Com mais de 66 anos, toda vez quando eu ver, né, profissional de saúde, eu peço que tire a minha pressão. E a minha pressão, né, é sempre 10, 11 por 8. Né? Muito nervoso, né? Extremamente nervoso. É assim. É muito alto, né? Então, eu estou com pressão de garoto, né? Então, isso eu nunca sofri, entendeu? Legal. Então, isso que eu quero falar para vocês, né, que índios somos. Estou falando só de nós, índios, um pouco de falar de outro, um pouco mais falando mais de nós, o povo Caiapó. Né? Tá? Então, essa é a minha fala para todos. Obrigado. Muito bom, muito bom. A gente ficaria um tempão te ouvindo aqui, porque quando você pega o microfone também, cá entre nós, não quer largar mais. Não é não? E é bom, não, porque você conta história e vai passando pelas
pelas suas experiências, né? Pelas suas andanças e conhecimentos. Isso é muito bacana, é assim mesmo tem que ser. Mas, como nós temos uma outra convidada que também gosta de contar histórias, vamos deixar ela contar um tiquinho, daqui a pouquinho a turma pergunta mais coisas para a gente. Aranarê, mãe, pererê. Aranarê, mãe, pererê. Wasile awe, mãe, pererê. Wasile awe, mãe, pererê. Good evening. Thank you for coming to the event. Thank you to the production of all the care given to us. Tonight, we talked about the laws of the Brazilian Constitution of 1988, in particular, regarding the laws concerning indigenous people. What is the importance of language for the people around the world? How to maintain a respectful dialogue between contemporary Brazilian society and indigenous people? I don't know. I speak in English a little bit. But I understand that everybody, you understand me, because this language is around the world. And you have the comprehension about our problems, what kind of problems we fight against or to defend. So we have to think about. I don't have the answer. Many years ago, once upon a time, a singer song, the answer, remember the music? The answer is blowing in the wind. Bom, pessoal, boa noite. Como eu falei para vocês, eu não vou traduzir, que a maioria do pessoal entende inglês, né? E eu falei isso pelo seguinte: o meu canto inicial, eu pedi licença, porque não é um canto das mulheres chavantes. Eu sou Severiá Juriê, do povo Carajá e Javaé, que fala uma outra língua. Mas eu sou fruto da história que foi contada nos ciclos anteriores. Eu sou, assim como alguns de vocês, assim como alguns dos parentes aqui, heróis da resistência. Não é o grupo de rock, mas, enfim. E uma coisa que a gente traz aqui é a questão da língua. A língua faz parte da identidade, mas ela não é a única coisa que fala que nós, povos indígenas, somos indígenas. Porque, como o parente mesmo falou, os outros também falaram, nós fomos submetidos a lutas que fizeram com que a gente não falasse mais a língua nossa, do nosso povo, não vivesse mais a nossa cultura. E a cultura ela é passada pela língua. Mas o que é essa língua, eu diria para vocês? Não esse órgão que tem dentro da boca de vocês, mas o idioma. É interessante saber, porque, ao contrário do que o parente Poiacão falou, eu trago um pensador do povo de vocês, que é o Perini, que, em 97, ele vai falar que a língua faz parte da organização do mundo. Ele é um instrumento que fala da complexidade da realidade do mundo e tenta organizar essa realidade para melhor compreendê-la. Mas não é uma lista só de palavras, porque ela define uma maneira particular de pensamento. E que a morte de uma língua, o desaparecimento,
desaparece uma visão de mundo. O Daniel já falou muitas vezes sobre isso nos livros, e outros parentes também já falaram sobre isso. Então, eu agradeço a presença de vocês pelo seguinte: vocês estão tentando entender a gente. Para quê? Também não sei. Mas, enfim, pense bem numa pessoa que sou eu, com 1,53 m, 96 quilos, dentro da categoria de vocês, preciso fazer um regime. Não tenho a pressão de menina que ele tem, porque, afinal de contas, eu sou um produto de uma pessoa que até os 6 anos ficou... É produto mesmo. Ficou até os 6 anos na aldeia Carajá, às beiras do Beira-Rocã, que é o Rio Araguaia, em Goiás. Fui para a cidade, não falo mais a língua do meu povo, vejo com a visão de vocês alguns aspectos dessa realidade, e depois eu fui, por amor, morar com o meu inimigo tradicional, que quem estava aqui desde o início viu, que é o povo Oioptabe, da região de Canarana. A Oioptabe brigou muito com o que é o povo. E eu canto um canto dos homens, que é de um conselheiro muito importante do lugar que eu venho, que é o Sibupá. Que ele vai falar, o canto é sobre um animal que alguns de vocês devem conhecer, que é o cuitelinho. Quem sabe o que é o cuitelinho? Hã? Como diz o Milton, beija-flor é você, meu amigo, que me respondeu essa pergunta. Realmente é o beija-flor. Mas dentro da língua de vocês, Milton Nascimento traz isso nos cantos. Alguém deve ter ouvido a música e ter entendido o que cuitelinho é beija-flor. Assim como beija-flor em língua portuguesa também tem outros nomes, outras classificações. E para cada povo indígena tem. Agora, o significado desse pássaro é diferente para a visão de cada povo. Então, a gente tem que ver muito isso, porque, como eu falei, a língua ela constrói uma cultura, e muitos de vocês que estão aqui, eu tenho a impressão que é para entender um pouco da gente. Porque eu, hoje, infelizmente, ao contrário do Paiacã, eu entendo, falo um pouco e conheço muito mais a tradição do povo Chavante, que é o meu inimigo tradicional, do que o meu próprio povo. Lembra que ele me perguntou sobre o Coxinim? Ele não é meu parente. Mas eu não vivi a infância com os meus pais, porque eles morreram. Minha mãe morreu de sarampo, meu pai morreu um pouco depois, que são doenças trazidas pelos não indígenas. É para chorar, como que vai fazer, não sei o quê. Não, gente. Passado passou, como diz alguém, apesar que eu fiquei um pouco doente, porque eu fiquei lá naquele negócio de resguardar o passado, não como algo positivo, mas a questão de todo mundo está sofrendo, os parentes estão morrendo ali, o que a gente vai fazer? Já não sou mais a menininha que acompanhou a criação da Constituição e tudo mais. Só que eu acho que a memória de vocês, porque está ali falando conversa entre antigos, rememorando caminhos, desenhando horizontes. Eu não sei se vocês lembram, porque vocês estudaram na escola de vocês, que é o espaço de aprendizagem de vocês, que a política de vocês ela tem como base o Estado. A democracia ela é de um povo que vem lá do mar, lá que o Paiacã deve ter conhecido. Ela vem da Grécia. Ela vem do filósofo lá, do Sócrates, não sei mais quem. Então, perguntando isso, a gente se constitui hoje, século XXI, 2018, de uma política eminentemente brasileira, do povo que aqui vive, do povo que aqui luta, que tem seus filhos, que vão ter seus netos, ou que tiveram seus filhos. Nós podemos falar que nós constituímos, agora, cada um no seu lugar, nós vivemos uma política brasileira, pensado pelos que aqui vivem, os filhos da pátria, que se erguerem a guerra lá, vão defender essa pátria? Qual é o conceito de pátria que a gente tem?
Eu trago isso pelo seguinte, porque, segundo tudo que vocês ouviram do Paiacã e dos outros parentes, inclusive eu vi alguém falando que nós somos ágrafos, né, sem escrita, há controvérsias. Alguém disse disseram para vocês um tal de Tratado da Terra do Brasil em 1573, que uma língua sem F, sem L, sem R, não é ideal, porque não vai ter fé, não vai ter lei e não vai ter rei. A Constituição, ela é uma lei, é a Carta Magna do Brasil. Onde vão estar os direitos nossos lá? Em tese, né? E aí, só lembrando mais uma vez, porque é rememorando, a Constituinte ela vem depois da ditadura militar. Daí que ela se constitui, então, o Marcos, eu acho que falou isso, de uma Constituição cidadã, porque todo mundo participou. Porque anos antes tinha os anos de chumbo da ditadura para quem estava aqui na cidade. A gente fala, tem pessoas que falam que o brasileiro esquece muito rápido, porque é um povo feliz, por isso está sempre feliz, batucando, não sei mais o quê. É um povo indolente, né? Isso traz segundo alguns, é porque é do brasileiro, é porque é do negro, né? Porque quem é caucasiano está sempre trabalhando, né? Assim reza o mito. Então, nesse sentido, eu pergunto para vocês, por que a gente, se a gente é ágrafo, povos indígenas são ágrafos, eram ágrafos, como é que vivia na aldeia? Vocês viram que ele contou? Que, como o próprio Marcos uma vez falou, ele disse que contou uma história que foi em Nova York, chegou lá para os parentes mais velhos da aldeia e falou, olha, estive lá na praça, esqueci o nome da praça, mas aquela lá que é muito importante, e falei para 1000 pessoas. Se eu estiver mentindo, ele corrige aqui. Aí os velhos perguntavam para ele, e quantos te ouviram? Ele falou, não, mas eu falei para 1000 pessoas. E os mais velhos falaram, mas quantos te ouviram? Então, essa é a questão. Quem que ouviu o Paiacã falando de como foi e como é a formação dele enquanto Caiapó e enquanto Cubem Cancrim, que é a autodenominação do povo dele, assim como o meu Inã, assim como o do Chavante é o Euptabe. O que é que dá o tom do nosso povo? A vivência. O exemplo. Porque uma vez, quando eu estava namorando com o meu digníssimo, a gente estava indo para uma festa do DCE, né, que é o Centro Acadêmico, o CDC lá. O Centro Acadêmico lá do curso tinha uma festinha, né, ia balançar o esqueletinho. Na época, a gente tinha esqueletinho, viu? Aí, o que aconteceu? Vem um moço, porque era no setor universitário, vem um moço com a mochila enorme, né? Vindo lá do Nordeste, querendo participar veio para participar de um evento de geografia. Aí ele queria saber onde que era a casa do estudante indígena. Aí o meu digníssimo falou, olha, você atravessa aqui, tarará, falou, e o rapaz não entendeu. Não, você faz isso, e o rapaz não entendeu. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, meu bem, naquele tempo era meu bem, né? Porque a gente fala em português, porque é a língua que a gente compreende entre os povos indígenas, né? Que eu não sei falar Caiapó, né? Eu vou lá levar ele e volto. Mas, meu Deus do céu, aquela coisa. Quando ele voltou, eu falei, escuta, a festa lá já está demorando e tudo mais. Ele vira para mim e falou assim, o que você aprendeu com a família que você mora? O que diz a religião deles? Qual é a lei? Eu falei, naquela época não tinha ajuda aos universitários, né? Ajuda aos universitários, quem que me ajuda, hein? Falei, não sei. Amai-vos uns aos outros, como irmãos, como eu vos amei. Não é assim que fala? Amai o próximo. Esse é o próximo que estava aqui, que não sabia onde que era a casa do estudante. Fui lá e ensinei ele. Então, assim, se cumpre o que você está falando, o que você acredita, o que você vivenciou. E é claro que foi um tapa com luvas de pelica, né? Porque não é amar o outro. O que adianta eu ficar? Isso pode ser piegas, mas não é. Você tem que viver mesmo o que você fala.
Porque como é que a gente vai poder viver melhor no mundo, certo? Se a gente não vive, se não busca na memória os conhecimentos da tradição. Aí você também pode me falar o seguinte: olha, mas o pai dele era do Hora Azul, né, do não indígena. O pai dele era estuprador, então ele vai acabar sendo estuprador, ele vai ser um delinquente. Nem sempre. Isso é muito complexo, né? Se a gente vai falar como é, porque ali fala também, desenhando horizontes. Não sou eu, nem o Paiacan, que vai falar que os horizontes são esses para todo mundo. Eu, particularmente, acho que a gente que tem que desenhar de acordo com o círculo que a gente está, que aí o Daniel traz isso, o Apoian traz isso, que é ser e estar no mundo. Você é e você está no mundo. Alguém depois falou isso, né? Pense localmente, haja globalmente, sei lá, uma coisa assim. Vocês têm muitas coisas que falam, muitas coisas bonitas. Mas, na prática, como que é? Como é que vocês estão vivendo? Como é que a gente, o povo indígena, está vivendo? Ele falou, as lideranças indígenas, o pessoal formado, e como diria o Lula, mas eu não estou fazendo propaganda para ele, nunca se viu na história desse país tantos indígenas formados, graduados, mestres e doutores. Das duas culturas, não sei. Eu sei que os mestres meus ali, da velha guarda, né, como alguém disse. O Paiacan, o Álvaro, o Ailton, Marcos. E dá um pouco mais para cá o Daniel, né, que ele não é tão jurássico, né? Ganhei pontos aí agora. Então, como é que a gente vai estar desenhando esses horizontes? Porque eu vou falar para vocês, eu trago a outra história, que o Paiacan falou dos parentes lá da América do Norte. Tem uma outra carta que ele fala assim, olha, agradeço muito a oferta de vocês, de terem ido lá para as escolas de vocês, terem estudado, nos pareceu uma oferta muito boa. Mas, quando os jovens que foram lá voltaram para cá, para eles não sabiam acender o fogo, não sabiam caçar, não sabiam os lugares de pesca melhor, não sabiam tratar suas mulheres. E eles se revelaram inúteis para a gente. Então, a gente agradece muito, mas eles não vão voltar para a escola. Agora, se vocês quiserem trazer os jovens de vocês para a nossa comunidade, para o nosso povo, para a nossa sociedade, nós faremos deles homens. Então, assim, não é que é bom ou melhor, mas cada povo, através da palavra, através da cultura, ele tem o ideal de povo, de sociedade que ele quer. Então, para a gente, para mim, particularmente, é muito bom ver que tem muita gente ainda aqui ouvindo, porque vocês, no fundo, têm uma responsabilidade. Ah, mas eu não vou bater panelinha, não vou. Não, é como que você trata, como é que você está convivendo na sua casa. Como é que você está vendo as coisas? Como é que sua memória, o que sua memória traz? Que futuro que você está pensando? Ah, esse país não tem futuro, nem nada, não sei o quê. Aí eu lembro um jargão que vocês falam, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Então, vamos ver o que é que ainda tem, não é ser submisso, cabisbaixo, nem nada, não. Ou vocês vão ser indolentes que nem os indígenas, como diz o político lá. Que essa ideia é ultrapassada. Né? Indolentes são algumas pessoas que ganham 32 milhões, mais que uma professora. Não batem ponto. Vão de terça a quinta-feira em Brasília. Tem todo um séquito de pessoas servindo. E quem votou nele, que eu acho que é eu e vocês, que vida que estão levando? Não é só a gente que está... Eu vou falar essa palavra, mas está gravando ali, mas não é todo mundo que está... Não somos só nós que estamos fodidos, não, cara pálida. Esse país é seu? É meu? Como é que a gente vai conviver? Eu estou falando, estou vivendo com um pessoal que é inimigo tradicional meu. Ai, vive maravilhosamente, todo mundo se dá bem. Não, é gente.
com defeito, com orgulho, com pensamento de poder, mas a cada sociedade ela vai desenvolver um jeito de equalizar isso. Vocês têm umas palavras que são bem diferentes, que é equidade. A Constituição trouxe equidade. A Constituição trouxe um novo jeito de se relacionar com o governo federal. Que governo federal que você se refere? Porque quando a gente teve os nossos parceiros lá, Ulisses Guimarães e não sei mais quem, que eu não estou rememorando lá, não vou falar o nome, era uma união, era uma certa equilíbrio de forças. Porque se tem o presidente lá, tem o cacique aqui, que foi uma palavra que vocês inventaram. Esse negócio de falar, ele é o cacique do tal partido. Porque é muito cacique para pouco índio. Isso é invenção de vocês. Porque do povo que eu venho, que eu vivi 30 anos, mais direto, o grande lance é o conselho. É o conselho dos homens. E quem que dá a base para o conselho dos homens? As mulheres. E por que as mulheres, no nosso caso, não foram às lutas ainda? Tem uma pessoa que fez um vídeo aqui, numa outra aldeia próxima nossa. Mas por que as mulheres não foram ainda à luta? Estão pensando nisso ainda, mas, como disse, alguém tem que trabalhar, né? Então, enquanto os homens estão lá na luta, alguém tem que trabalhar em casa, né? Caçar, pescar, fazer comidinha, cuidar da criança, que não é propriamente a mãe, mas é um coletivo de mulheres que vão estar fazendo isso. E que vão estar dando sustentação para os nossos guerreiros. Porque é tudo maravilhoso, quando chega da guerra, todo mundo descansa e tudo mais, beijinho, beijinho, outras coisas. Não, cada povo também se constitui de um jeito. Porque a imagem que se tem da mulher é outra. Que é uma outra, a gente vai ficar para uma outra conversa, mas eu só gostaria de rememorar que, para o povo tradicional ao Elptab, a mulher não é objeto. De desejo, sim, né? Mas não é de posse. Não é a minha mulher. E nem é o meu marido. Não. Mas aí, quando a gente chega em contato com vocês, né? Porque eu estou falando isso por causa da Maria da Penha. Alguém falou isso. Talvez a Maria da Penha seja legal para povos indígenas, parentes que vivem 500 anos. Ou outros agora que está sendo jogada de suas terras, que os não indígenas não estão respeitando, porque, para quem não sabe, teve uma época, só fechando, na nossa história, que teve uma mulher indígena que foi colocada, amarrada a perna dela de um lado, de um poste, do outro lado do poste, ela foi aberta a facão. Então, você fala, nossa, aconteceu. Gente, não é para ficar triste, não, ficar se lamentando. É para não deixar mais mulheres serem vítimas disso. E não é a Lei Maria da Penha que vai fazer isso. Enquanto alguém estiver pensando que a gente é indolente, pensando que a gente come gente, pensando outras coisas, porque mesmo passando por uma universidade ainda não abriram a mente, porque os pais têm uma outra convivência, um jeito de ensinar suas crianças, vai ser um pouco difícil desenhar horizontes positivos. Porque vocês mesmos falam, uma andorinha não faz verão. Não somos nós, a gente está aqui pensando, agradecemos vocês todos que vieram. A gente tem que rir um pouco, né? Porque senão é triste demais para isso. Porque, por outro lado, o que a gente pode fazer... Eu falei que ia fechar, né? Quanto tempo que eu tenho? Ele me conhece bem, né? O foguinho aqui ainda nem foi aceso. Em relação ao que a gente fez localmente, foi o seguinte: dentro do Ser Estar no Mundo, intercâmbio cultural. Nós fizemos vivências com povos daqui, povos do exterior, produzimos vídeo, fizemos exposições fotográficas e palestras, livros também, né? Debate nas universidades de divulgação para ver se o pessoal da elite do pensamento brasileiro abre um pouco a cuquinha, né?
não da área das humanas, mas as outras, né? Divulgação dos projetos desenvolvidos na aldeia, CDs de música tradicionais, fomos lá fazer danças de cura com o pessoal de Sepultura, fizemos livros paradidáticos e outros projetos societários. Mas aí não é uma receitinha de bolo, cada pessoa que vive o seu contexto vai saber como agir. Rememorando lá, eu agradeço muito vocês terem vindo, né? A gente agradece cada fala que foi feita pelos parentes. Agradecemos muito vocês pela paciência, porque teve gente que estava abrindo a boquinha, mas, como disse o meu digníssimo lá, quando ele estava dormindo lá, enquanto o pastor estava falando para ele lá em casa, e eu estava amamentando minha filha, a pessoa virou para ele e falou assim, Paulo, e ele lá, Paulo, eu falei, meu Deus, o pastor está dormindo, e agora? Eu fiquei lá pensando, e eu amamentando. Ele virou e falou assim, sim, eu estou meditando nas suas palavras. E podia fazer um debate com ele, porque o povo indígena é assim. Está silenciosamente, mas está pensando também outras coisas. E vocês também têm muitas coisas boas, apesar, vocês precisam aprender a rir mais. Quando a gente está junto, a gente ri para caramba. Do que está rindo? Nada. Simplesmente estamos rindo de alegria. Temos muito problema? Temos. Temos ido à luta? Temos. Mas quando a gente se encontra, se fortalece, a gente fica rindo. Porque é o tempo presente, a gente tem que ser feliz. Então, vamos sorrir mais, nada de ficar carrancudinho, porque isso faz mal para a pele das mulheres aqui, dos homens também, né? Aqui diz que tem aquele exercício, né? Você faz assim para... Apesar que isso não funciona muito para mim, não, mas, enfim. Agradecer a todos. Muito obrigada. Reparem ao Iri. É outra figura que, se a gente deixar, fala os cotovelos. Mas uma fala boa, né? Uma fala cheia de sentimento, cheia de honestidade, né? Cheia de, enfim, de esperança. Embora não se configure, né? A esperança não se configure como algo bom ou ruim, né? A esperança é um estado, né? É um estado de espírito. E, às vezes, essa esperança ela é alimentada mesmo em momentos de crise e de dificuldade. Não é por isso que é esperança, né? É por isso que ela existe, efetivamente, em todas as culturas, em todos os povos, em todos os lugares. Então, eu queria agradecer a fala de vocês, esse depoimento rico, esse depoimento que, nessa última mesa aqui, na verdade, resume um pouco de tudo aquilo que foi falado ontem e hoje nas mesas anteriores, né? Um pensamento circular, né? Um pensamento que passa por vários sentidos. E esses sentidos da esperança que passa, como disse anteriormente, pelo nosso sentido de estar no mundo, né? De estar aqui e agora, participando desse momento, honrando a memória, inclusive, dos nossos ancestrais, né, que nos deram a oportunidade de estar vivendo esse tempo, né, e vivendo com alguma perspectiva, embora não se possa pensar no futuro como uma construção, né, já que ele é apenas uma especulação mesmo, né, da mente da gente, a gente certamente tem a possibilidade de criar perspectivas. E a gente aqui, nesse momento, agora, certamente estamos pensando perspectivas, olhares diferentes, e tentando, como dizia alguém ontem, não lembro quem falou, né, desentortar o pensamento, né, criar a possibilidade da sociedade brasileira olhar para os nossos povos, não a partir dos seus critérios, não a partir das suas dimensões intelectuais, mas a partir do que nós somos. Essa é talvez o grande ganho que o Brasil vai ter quando ele perceber que nós não somos um estorvo, que os nossos povos não são um empecilho. Ao contrário, são a possibilidade de a gente criar algo novo,
para o mundo, como resposta. Mas não sozinhos, não nós sozinhos, mas juntos, né? Junto com o povo brasileiro como um todo, que a gente acredita, né? A gente quer acreditar que o povo brasileiro só está meio embaralhado, assim, está com um olhar um pouquinho turvo, que precisa, esse olhar precisa ser apurado para ele enxergar o que ele não conseguiu ver ainda, né? A riqueza que essa diversidade nossa representa, né? E representa como gente, como culturas, como experiências de humanidade, né, que trazemos, como lembrou o Paulinho, como lembrou Severiá, mas eu estou falando de muito, meu papel não é para falar, é de trazer a fala de vocês também, aí da plateia agora. Nós temos um tempinho para questionar aqui os nossos dois convidados. Quem vai? Aqui, Namblá. Gente, última oportunidade. Em que on yeno me amble emo indique on meto também. Eu quis dizer, eu quero frisar ou pontuar algum comentário, fazer algum comentário a respeito da fala da professora Severiá. Tá? O que me preocupa muito, sabe, quando a professora... Depois, professora, eu queria que você fizesse um comentário. Assim, quando a professora disse que ela não estava preocupada em falar a língua, tá? E que ela sabe muito mais do que os que são falantes. É isso, professora? Então, eu gostaria que a professora fizesse um pequeno comentário. Qual seria a sua ideia de você falar uma língua estrangeira? Será que é porque é uma língua que tem mais prestígio e que você considera que é mais importante do que sua própria língua materna? Eu gostaria que você comentasse isso, porque eu falo isso, sou defensor, eu sou linguista, tá? Eu defendo a língua, eu considero que a língua é o nosso DNA, enquanto povos originários. Então, eu sei falar o inglês, eu sei falar o espanhol, mas eu prefiro falar a minha língua materna, que é do meu povo. Então, eu me preocupo com isso, que a professora, eu gostaria que fizesse um pequeno comentário. Por que isso? Uma língua que tem mais prestígio? Ou é uma língua mais universal? Então, eu queria que a senhora fizesse isso. Obrigado. É muito interessante pelo seguinte, teve uma vez que eu falei inglês, eu não falo inglês muito bem, e todo mundo ficou. Só que eles esqueceram que essa é a segunda língua estrangeira. A língua portuguesa é a minha primeira língua estrangeira. Vocês lembram que eu falei que eu sou produto dessa colonização? Como que eu poderia falar Carajá se eu fui parar num lugar que todo mundo fala português? Não teria como. Aliás, português e inglês. E com o andar da minha vidinha em Goiânia, o que eu entendi? Poxa, lembra que eu falei do que se trata uma língua? Como é que pensam os americanos? Porque, na minha realidade, é assim. Se eu e o Paulinho estivessem falando um português mal ou menos... Ah, lá vem esses índios falando esse português quebrado, nem aprende a falar português direito. Aí eu ouço meus alunos falar, professora, a gente vamos ali na quadra jogar uma bola? A gente vamos? A gente quem? Ou me falam na faculdade, quando eu entrei para fazer mestrado, algumas pessoas falaram na outra turma do doutorado, eu não sei o que esses índios vêm fazer na faculdade, se nem português eles falam direito. Fui numa roda de conversas, de trabalhos dos alunos, uma menina que estava, uma mestranda, formada em Direito, ela já era formada em Direito, falando português da região lá de Mato Grosso, que fala assim. Assim nós vivemos defendendo os direitos indígenas. Eu, enquanto professora de português, cortaria esse assim, né? Porque você não fala assim, você fala assim.
para as professoras, né, da academia. Se fala assim, nós defendemos os direitos humanos, e não assim. Então, quando eu gostei também de inglês, eu quis entender um pouco o que o colonizador, porque os Estados Unidos ele não é só um colonizador do povo brasileiro, é all over the world, é de todo mundo. O Trump está fazendo as barbaridades aí, quem está falando na cabeça dele? Os nossos parentes coreanos? Os chineses? Quem? Ah, não, deixa ele viver lá. Como a língua é essa expressão de como a pessoa vive, ele concebe a realidade complexa, ou a complexidade da realidade, eu quis entender um pouco desse povo americano. Assim como eu entendo o pessoal o povo brasileiro, que vai falar o caro é caro. O que esse cara que está querendo falar? Em Goiás, você falaria o carro é caro. E não o caro é caro. O leite quente faz mal para o dente, principalmente para o dente da frente. Isso a gente não vê na universidade, essas diferenças linguísticas. E a gente não entra em contato. Então, professor, quando eu gostaria muito de falar a minha língua, mas mais do que falar a minha língua é compreender o meu povo Inã. Que o meu próprio povo, num lugar de debate, o representante de parente virou e falou assim, eu sou Inã, porque Carajá é para os antropólogos, depois que eu falei que eu era Carajá, né? Mas eu falo, eu sou filha de Carajá e Javaé, porque para deixar uma certa dúvida, né? Por que você é? Eu não passei pelos ritos das mulheres do meu povo. Eu me constituo? Ah, então você não é indígena? Claro que eu sou. Sou indígena que um povo massacrou, que está vivendo uma questão de alcoolismo e suicídio em 2018. Vai conhecer a história do meu povo. Ah, porque o povo chavante é mais forte, por isso que você quis viver lá? Não. O coração é sem razão, que a própria razão desconhece. E como é que é viver com o inimigo? Gente, eu vivi com o inimigo completamente. Estou saudável? Não. Agora eu vou ficar falando das minhas tristezas? Não. Como disse o pessoal aí, até apesar que o Daniel me pegou numa fase estressado, baixo astral, mas a gente tem que vencer isso. Eu não vou ficar falando, olha, gente, meu povo foi massacrado e não sei o quê. Tá, foi massacrado, mas e daí? O que a gente vai fazer isso? Vive com o inimigo. Conheça o inimigo. Traga o inimigo para perto. Veja o que você pode estar fazendo com ele. É o que eu estou fazendo, pacificando vocês aqui com a minha fala. E com o meu amor, e com a minha delicadeza e minha beleza. Beleza. Como diz o velho ditado, né? Beleza pouco é bobagem, né? Assim? Tem mais? Tem mais. Estou aqui. Deixa eu fazer que nem a tem Severiana está gostando de rodar. Não me dá. Está rodando aqui. Professor Daniel nunca me deu as costas, sempre de frente a frente, como homens, que fala a verdade, que defende o povo. Primeiro, para lhe agradecer aí, Daniel, porque é tão difícil a gente reunir os pensadores e falar ao vivo para o Brasil, para o mundo. Isso é um grande avanço desse movimento. Ouvindo a história do Paiacá, que é poliglota, ele fala francês, alemão, tudo. Comigo, eu fico maravilhado. Esse é bom, hein? Ele é bom. Ouvindo a fala aí da menina, minha filha, falando em inglês fluentemente, yes, I understand. Aí outro meio revoltado aqui com o meu parente, que é doutor em linguista, eu também entendo. As línguas nos fortalecem para nos comunicar. Eu acho que a gente tem que ser poliglotas. Para sobreviver, nós temos que estudar. Eu fico muito feliz aí, Paiacá, quando o seu povo ama a sua tradição, mas canta hino nacional em Caiapó. Beleza? Também o povo ticuna canta hino nacional perfeita.
mas seu povo adora também forró, porque eu tenho visto muitos... Então, o que você fala que é pura tradição, isso também não é verdade. Porque seu povo é muito cheio de forró, cheio de paqueradores e paqueradores. Isso é maravilha, né? Então, o que eu queria dizer aqui, uma pergunta para a Paiacã. Paiacã, essa força que você tem na sua alma, você tem dado uma força muito grande. Primeiro, onde Paiacã vai, sempre tem admirador. Chegou o Paiacã. Esse é o líder. Onde o Krenak vai, não, o Krenak está aí. Esse é o líder. Onde o Marcos Tarena vai, chegou o Marcos. São líderes. Vem o Daniel, já veio o Taí, vem o Davi Copenava, são líderes. Onde o Álvaro vai, também são líderes. Onde vocês estão, são líderes. Então, isso que forma a nossa sociedade brasileira, que nós transformamos nesse país com o nosso conhecimento, com o nosso poder político de comunicação. Você é um grande comunicador, meu irmão. Parabéns. Eu queria que você me falasse mais sobre a importância do povo caiapó, porque quem sustenta, mesmo aqui, na porrada física, política, em primeiro lugar, é mais vistoso o povo caiapó. Depois, não podemos esquecer aqui os donos desta casa, aqui não. Quem reza mesmo aqui, quem sustenta o povo ao longo desses anos, chama-se povo Guarani. É o povo Machicali. É o povo indígena de modo geral. Os povos indígenas é que têm a salvação para a humanidade. Os povos indígenas têm muitos conhecimentos tradicionais. Por isso, meu irmão Paiacã, não tem problema de pressão. Maravilhoso. Então, parabéns, eu queria lhe dizer, mais para elogiar. O que eu falei é para defender a verdade. Também não estou aqui para jogar fogueira, estou aqui para pacificar. Eu sou liderança para pacificar os meus líderes, homens e mulheres. Boa noite. Ia falar? Não, pode. Posso falar? Pode. Então, vou trazer uma questão para vocês aqui. Eu sou ativista cultural, mídia ativista, mexo na internet, trabalho com poesia, literatura, intervenção urbana, vandalismo lírico. E o que eu quero perguntar é o seguinte, existe a possibilidade hoje de vocês estarem interagindo com artistas urbanos, como eu, por exemplo, como este irmão aqui. A minha página no Facebook, por exemplo, tem mais de 530 mil curtidas, e é um poder de comunicação que a América Latina acompanha, admira e tal. A gente mistura negros, índios, brancos, coloridos e até alienígenas, se quiser chegar, tá bem-vindo. E essa miscelânea cultural que a gente consegue agregar num mesmo espaço para trocas de música, arte e poesia se torna muito rica. E, com todo respeito ao Itaú, que trouxe vocês aqui e tal, eu, como um artista urbano, sem dinheiro, conseguiria, se eu reunisse vocês, por exemplo, eu colocaria mais de 1.200 pessoas numa praça pública para ouvir vocês e a gente dialogar, trocar uma ideia. Com certeza, isso poderia ser ampliado em níveis muito maiores. E eu ganhei um incentivo cultural de R$80 mil, que é um programa que chama Vai 2. E o ano que vem, por exemplo, eu gostaria de usar o nosso poder de conhecimento e comunicação com bandas, artistas, e fazer um encontro com vocês, porque eu acredito que a visão de vocês vai curar essa sociedade. Vai curar de verdade, vai curar a alma, vai curar o espírito, vai curar a cultura, vai curar até o capitalismo. E o inglês que ela falou, eu percebi a ironia logo de começo. Percebi a ironia e gostei. E é isso mesmo, eu me considero num lugar assim, uma colônia norte-americana ou europeia, né? E brasileiro, isso aqui precisa, eu acho que a pessoa precisa buscar a ancestralidade para se afirmar como brasileiro, né? Então, a pergunta que fica é: por que vocês não começam a interagir a partir de agora com essa cultura urbana que está querendo dar atenção para vocês? E quero deixar uma poesia, pode? Fala assim: eu sou Yanomami Kaxinawa,
sou nação zumbi, ganga zumba, sou pataxó, caiapó e ossó, sou munduruku e cariri chocó. E como Guarani, vou ser franco, na minha lista negra só tem branco. Respondendo a pergunta, no pedido do meu irmão Álvaro Tucano, né? Primeiro ponto, apoiando, né, a sua colocação. A linguagem é que eu tenho dito. Por exemplo, quando nós fomos protestar, né, contra a PEC 215 em Brasília, né? Aí, antes de jogar pimenta spray, né? Aí eu tinha uma fila de policiais, né? Aí eu fui na frente dele e disse assim, ó, eu quero conversar com vocês. Você está me ouvindo eu falar? Usando a linguagem de vocês? Usando o português? Sim, sim. Eu falei, então, para que você tem a boca? Para que eu tenho a boca? É para nós ter diálogo, é para nós conversar. Então, é por isso que nós aprendemos a falar português, para conversar com vocês. Se você está me ouvindo, meu povo indígena, meu parente, os caiapó e outras etnias que se formaram, grupos indígenas, que estão vendo, né, eles estão querendo ouvir a autoridade de você. Mas vocês ficam agindo como se somos estranhos, como se fosse nós não sabemos falar. Somos ser humano igual a você. É só você aprender um pouco de nós, usando a sua inteligência, usando a sua linguagem. Aí nós vamos conversar. É para isso nós precisamos que você entenda que nós estamos usando a linguagem de vocês, que chama português, né? Eu falando para os policiais lá na frente do Congresso, né? Então, para o caiapó ter essa força ainda até hoje, é que o que dá força para todos nós, né? É a cultura, é a tradição, né? É o costume, é isso que fortalece qualquer nós ser humano, né? Sem cultura, sem tradição, nós não somos. Somos ser humano, mas nós não temos origens, nossas origens, né? Fixo, forte, para nós continuar sendo. Então, para manter essa força, o povo caiapó continua tendo essa firmeza de manter costume, tradição, cultura, né? E o outro, você falou do forró, né? É que eu tenho dito para algumas pessoas, né? Quer dizer, algum parente lá no hotel, né? E até para um amigo que está aí, né? É Vicente. Ele estava ouvindo eu falar lá. O caiapó, até nós falando a música de coreano, chinês ou japonês, né? E a música de instrumento de outro parente lá de Colômbia, Uruguai, outros, né, que usam a flauta, né? Antes disso, né, o caiapó já era muito, muito adotivo, né? Quando vê uma tradição, uma cultura, quer tomar, quer adotar, para ele, né, animado, se divertindo, né, e até defende, né? Chega lá mostrar, né, e diz assim, olha, consegui esse enfeite pertence só a essa família e a minha família, né? Então todo mundo vai respeitar, né? Se não respeitar, usar, né, a família, né, que está usando essa nova tradição, né, vai lá começar a tomar, é uma briga, já é a briga, né, para que não pode ser usado sem permissão. Então é assim que nós, o povo caiapó. Então, qual que é a música? O povo caiapó quer dançar, quer divertir, quer se alegrar, né? Então, por isso o forró, movimento de corpo, né? Quando pergunta, parente, quando as pessoas
me perguntam como é casamento de índio. Como é que índio é assim? A minha resposta, sempre eu respondo, você é humano, nós índios somos humanos. Todos nós seres humanos são assim. Né? E não precisa você me perguntar muito, porque na cultura de nós ser humano, todo ser humano não tem essa diferença. No mundo, nós ser humano não tem a diferença. Um mata, outro rouba, outro engana, outro rico, outro pobre, outro morre, né? Outro discrimina, né? Outro casa, abandona a família, outro, toda a cultura são assim, né? Quer dizer, todos nós seres humanos são assim, né? Então, a resposta, né, que eu estou dando sobre Caiapó. Eu quero comentar. Por favor, posso, né? Foi falar e perguntar sobre Caiapó, né? Não sou Caiapó, nem pegou crer, né? Perguntando. A questão do rememorando, de novo. São os mais velhos, os outros ciclos falaram isso, é que mantém a língua. As mulheres, a cultura, principalmente as mulheres, né? Então, se tem muito machismo aqui, perguntem para quem educou os homens aí de vocês, né? Porque aquele que o pai ajuda a esposa, tá? Ajuda não, né? É companheirão mesmo, os filhos também vão ajudar. Não vai achar que é ruim isso, né? Agora, aquele que fala, eu não vou fazer isso, não, vou pegar minha cervejinha, olhar minha televisão e ela é que arrume as coisas, isso é machismo, né? E aí, nesse aspecto, falar da dinamicidade de qualquer cultura. Se a gente ficasse lá isoladinho, tudo, a gente ia ainda modificar muita coisa, porque a cabeça é pensante, né? As coisas ficam diferentes, então a gente muda. Agora, a única coisa que falam quando vê a gente dançando forró é que, dependendo do povo que a gente vem, ou balança mais o quadril ou não. O pessoal do G diz que é tudo durão para dançar forró. Agora, já o pessoal do Xingu é uma beleza para dançar, né? Então, no próximo forró que tiver, vamos dançar com os xinguanos. Assim reza a lenda de quem já ouviu o pessoal dançando, né? Agora, isso que a gente fala, nós somos povos indígenas verdadeiros. Um dos fatores é a língua, muito importante. Mas tem que ver se são povos de 500 anos, conhecer a história. Porque eu queria muito agradecer, realmente, os parentes Guarani, que essa terra é deles. Foi a cidade que invadiu. Eles falavam, antigamente, reza a lenda também, que todo mundo falava o Tupi-Guarani. E baixou-se uma lei para não falar mais o Tupi-Guarani. Então, esse povo que fala a língua portuguesa, que está aqui, eles são invisíveis. Porque a gente já teve num outro evento que eles estavam lá, mas os índios verdadeiros eram o povo da Amazônia, com todos os cocares, com todos os seus... o seu jeito de vestir e se constituir enquanto identidade. Quer dizer, você tira do povo a língua, proíbe eles de fazerem a sua espiritualidade e tudo mais, e depois querem cobrar eles 300 anos depois para falarem a língua, para colocar os cocares, para fazer tudo, para se constituir indígena. E é indígena, né? Porque não é nem Inã, não é Mebegocrê, não é Halite, não é Balatiponé, não é Oamptabe, é tudo índio, tudo mesmo saco. Então, assim, vamos pensar mais com o coração, com as literaturas, que tem muitas boas aí, e vamos seguir em frente, caminhando e cantando a canção. Legal. Tem mais uma pergunta? Só uma perguntinha, rapidinho. Tá, manda. Só um minutinho. Antes disso, eu queria falar, eu não conheço muito o conceito de cultura de rua, mas quem quiser comprar, não estou ganhando para isso, é só para ver. Tem a questão dos cantos, tradições Chavante, que é que a gente gravou, solamente, e tem o Roots com Sepultura. E na música escolhida é Canto de Cura. Então, dei só uma olhadinha nisso. Então, 2 perguntas numa só rapidinho. Uma eu queria saber sobre a terminologia da palavra índio, né? Porque vários lugares eu vou e falam assim, ó, não se pode falar índio, porque o índio é quando estava tentando ir para a Índia. Aí eu falo, não, então não vou falar índio. Só que aí eu chego e vejo lideranças bem fortes falando a palavra índio.
Então, eu fico nessa dúvida qual é a maneira como vocês melhor compreendem, se é indígena, se é índio, ou se é o nome da própria etnia que se pertence. E aí, só emendando assim, a segunda pergunta, deu para notar, falando também da coisa da Constituição de 88, da presença aqui, que teve uma geração muito iluminada de luta, né? De muitos, né? Krenak, Tucano, Tu, Raoni. E eu queria saber como é que vocês pensam que se pode formar assim, uma nova geração hoje, né, dos jovens. Assim. Como é que vocês estão fazendo para formar assim, jovens que tenham a mesma força que tiveram para fazer todas as coisas que aconteceram assim naquela época? Maravilha. Eu me permito dar minha opinião a respeito disso, que é um assunto que eu trato muito dos meus escritos, nas minhas falas. A gente tem que levar em consideração que as populações indígenas, que são populações ancestrais nesse país, mas elas só ficaram visíveis a partir dos anos 70, efetivamente. E ficaram reconhecidamente visíveis em 1988, portanto, 30 anos atrás. Nós temos todo esse tempo anterior sendo invisibilizados e colocados, recaídos sobre nós, uma palavra, um apelido, não é? E você sabe que os apelidos não dizem quem a gente é. O apelido normalmente diz o que as pessoas acham que a gente é. Por isso, o apelido bom é aquele apelido que mostra, aparentemente, que o outro tem uma ausência, uma falta. Né? Por isso, é gordo, é magro, é branco, é preto, é pobre, é rico. É sempre uma alcunha, né? Como diriam os policiais, né? É sempre uma forma desqualificada de chamar o outro. A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a olhar, a se perceber parte de uma sociedade maior, porque foi assim que começou o movimento indígena, né? Essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia. Né? E aí, nesse caso, se um Paiacã aqui, ou um Álvaro, ou um Marco, fala sobre a palavra índio, a gente entende que eles estão usando isso um termo politicamente, um termo para reforçar o que nós somos, efetivamente. Né? Mas, quando eu ouço isso dentro da sociedade, uma sociedade que olha para mim e diz, ele é índio, e faz esse gesto, por exemplo, ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar com isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe, a palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra, e não é. A palavra índio, no próprio dicionário está dito isso, eu não estou inventando nada. A palavra índio é uma palavra inventada, não tem significado efetivo. Não existe essa palavra. Não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário, vocês vão se surpreender que o primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, né? Eu achei lindo isso aí. Eu já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? Não seja tão perigoso assim. E só depois é que a palavra mesmo vai dizer assim, é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas, se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas, e indígena Munduruku, indígena Chavante, indígena, enfim, essa nossa diversidade. Então, serve para nós. Não serve, por exemplo, quem nasceu em São Paulo, diz, então ele é um indígena. Não, serve para os povos originários. Serve para os Guarani, por exemplo. Eles são indígenas, sim, são originários desse lugar.
Então, nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando. E aqui não estou falando do politicamente correto, eu estou falando do correto, do que é efetivo, não é? Ou seja, a gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra. A palavra para nós tem sentido, a palavra para nós tem alma, tem vida. Então, a palavra, ela enobrece, ou também ela detona, derruba, destrói. Não é? Então, saber usar a palavra para tratar o outro é sinal de inteligência, é sinal de humanidade, é sinal de tolerância com o outro. Né? E tolerância não é aquilo que a gente fala, às vezes ouve, não, eu sou tolerante, eu aguento o cara, eu suporto ele. Não é isso. Tolerância é aquilo que se dizia antes, é deixar que o outro seja. Não aquilo que a gente quer que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. Ok? Uhul! Por gentileza, tem mais uma pessoa ali, a gente já vai encerrando, tá bom? Fale no microfone para a gente... Eu queria agradecer vocês nessa crise ecológica que temos. Eu queria agradecer vocês por serem os nossos mestres e doutores. É isso que eu queria deixar como recado. Oba, beleza. Maravilha. Gente, então, palavras finais, por gentileza, dos nossos dois convidados. Estamos encerrando a nossa mesa. Em primeiro lugar, agradecendo a participação de vocês, né? Fiquei muito contente de estar aqui, né, à frente do meu parente, né? E é isso que eu queria, muito, que um de nós, o índio, representa seu povo, né? Igual como essa. O índio chamou outro índio e índio veio, né? Agora, índio está junto aqui, né, colocando... falando, né, modo de vida no seu local, na sua habitat. Né? Então, fiquei muito agradecido, você, né, irmão, parente, família, né, Daniel, né, e o Severian, e outros parentes que já falaram. Né? E nossos companheiros, nossos amigos, nossos colegas, né, e que vieram aqui participar. Né? Queria muito dizer isso, que eu quis falar. Né? Nós, indígenas, nós somos os primeiros habitantes, nós temos que nacionalizar vocês, mas não vocês nacionalizar nós. Boa noite, obrigado. Eu agradeço imensamente você, Daniel, por esse evento, por, como diz o Paiacan, fazer a gente feliz. Feliz por encontrar os parentes de vários lugares, dar a oportunidade da gente se conhecer melhor, encontrar, se conhecer mais, rir das coisas, né? Se perder, né? A companheira ali nas ruas de São Paulo, na Paulicéia desvairada, né? Agradecer muito esse momento de felicidade mesmo e de beber na fonte do conhecimento dos parentes mais velhos, para a gente adquirir força novamente, para a gente poder continuar ativa nos campos de batalha, ou na casa da gente, enquanto a gente vê as estrelas lá, que ainda é possível de ver sem a fumaça, né? Tanto das caçadas quanto do povo vizinho. Gostaria muito de agradecer quem está aqui escutando a gente ainda, né? Escutando mesmo, né, Marcos, né? Se desses tantos, pelo menos 2 ouviu, né? Tá ótimo. E se vai viver isso no coração, melhor ainda, né? Gostaria de agradecer a equipe toda, na pessoa da Ana Paula, todo esse pessoal que esteve aqui envolvido, os técnicos. Eu só acho que eles não vão me emagrecer, né? Mas muito obrigada aí, né? Ao pessoal que ficou aí online. Eu sempre fico mais gordinha, né, gente? Tudo bem que eu não sou a Juliana Paz, né? Mas quem sabe, né?
Gostaria de agradecer muito quem está assistindo a gente e prestando atenção na gente online. Muitíssimo obrigada. Os amigos que vieram também. Muito obrigada. Repane. Se achava antes, gente. Eu queria, só para finalizar, dizer para vocês todos que esse povo fica me elogiando, mas eu queria confessar uma coisa. Eu faço essas coisas, assim, essas organizações, essa loucura, viu, Severiano? É por puro egoísmo. Não é porque eu sou gentil, generoso, né? É por puro egoísmo, porque é a oportunidade que eu tenho de encontrar vocês, né? É a oportunidade de eu juntar as pessoas que eu gosto, né? De a gente juntar as pessoas que a gente admira, numa troca assim legal, porque é claro, nós estamos aqui nessa mesa, estamos dialogando, conversando, mas fora desse espaço aqui, a gente se diverte, a gente se encontra, a gente se abraça, a gente se acarinha, né? Que é o que efetivamente nos torna mais humanos, né? Nessa hora em que a gente efetivamente encontra os nossos amigos, os nossos parceiros. Portanto, não é por generosidade, é por egoísmo. E ainda bem que tem o Itaú Cultural que pode ajudar a gente a fazer isso, né? Então, ela ficou tão invisibilizada, que eu esqueci. Mas a gente não pode esquecer a outra curadora também, a Júnior, que esteve aqui conosco, né? Mas ela fica lá quietinha, lá, porque diz que tem uma turma dos extrovertidos e tem a extrovertidas, é a dos quietinhos. Então, vamos bater salva de palmas para ela isso, também. Júnior. Muito obrigada, agradecer todo... Obrigado. É isso aí, agradecer o pessoal que está fazendo ali aqueles gestos ali, né? Aquela tradução também, muito em obrigada. Libras, que é uma verdadeira arte, muito. Né? Gente, temos que encerrar. Muito obrigado pela presença muito amiga de vocês todos. Continuem curtindo essa festa nossa, também nas redes sociais. Tá, os nossos indígenas que têm Facebook, etc. Nós estamos por aí. E no próprio site do Itaú Cultural, tudo isso vai estar disponibilizado em breve. Não é isso, Claudinei? E vocês vão poder acessar quantas vezes, compartilhar com os amigos. Muito obrigado, boa noite e até ano que vem.